Não, é isso aí. Vamos falar de cobertura então, não podemos esquecer, porque vamos trabalhar bastante com a cobertura, né? Tá falando aí dos livros, né? Eu tenho uma tabela aí que eu estou produzindo com outras pessoas, as nativas aqui do nosso bioma, de horta, roça, frutíferas e nativas também. Já está tudo mastigadinho assim, com estratificação, tempo de sucessão. Tu me mandou já, né? Um esboço. Distribuir, né? Vamos botar lá no grupo, né? Todos esses trabalhos aí estão agregando e vão sempre nos facilitar muito, né? Porque a gente perde menos tempo, né? E erra menos, tendo já a experiência já ali consolidada, armazenada ali, né? Buenas. Vamos para o extrato alto então. Então 20% de sombra, tolera pouca sombra, ele precisa de sol. Então se eu plantar agora um milho aí onde vocês estão, feliz da vida na sombra, o milho não vai gostar, né? Aí a pessoa vai querer achar outro motivo pra... Pô, mas eu botei composto, pô, o cara disse que eu tinha que botar composto, o cara disse que eu tinha que irrigar, né? Ah, mas de repente a estratificação ficou devendo, né? Que a planta precisa. Ela é emergente, ela está sempre buscando o sol, né? Então aqui ela vai tentar buscar o sol, mas ela não vai ganhar desse eucalipto, né? Então ela não vai conseguir expressar toda a sua beleza, que para nós vai estar representada na colheita, né? Então a gente vai ter um milho que não vai produzir legal. Diego, Dale. esses 20% aí estão relacionados também com a quantidade de luz que ela filtra, né? Que agora vai entrar no alto aqui, né? Bom, eu não vou botar sombra aqui, todos são sombra, tá? Agora eu já fiz o parênteses, eu vou botar, mas todos são sombra. Então é isso como o Wagner falou. Quer dizer, ela gosta do pleno sol, né? E esse 20% está relacionado com a quantidade de, né? A densidade, a quantidade de plantas que nós vamos colocar no nosso espaço, né? Então nós vamos tentar, dentro da nossa área, ter 20% de emergentes. Porque se a gente botar muito emergente, elas vão sombrear mais do que a capacidade que o alto precisa de luz solar. E aí o alto que precisa de só 20% que o emergente fez de sombra e ele vai fazer 40%, não vai ter, vai estar sombreado demais. Então ele vai prejudicar. Se fosse o contrário, se eu botasse um médio ou um baixo que precisa de muito mais sombra e só temos um emergente, a pessoa plantou ali só milho e melancia, só milho e melancia, né? Se eu botar um 20% de milho e melancia num espaçamento da monocultura, a melancia vai ter sol demais, vai ter pouca sombra. Então, tudo bem, se eu quero simplificar o meu consórcio, vai dizer ela, não, esses teus consórcios aí tem muita coisa, tá difícil, quero botar só milho e melancia. Aí tu pode até aumentar a densidade do milho para dar uma sombreadinha um pouco mais na melancia, mas isso aí são coisas que a gente vai vendo com o tempo aí, com a experiência, né? Depois do médio, 60%. E o baixo, 80%. O rasteiro, ele vai estar lá, depois de tudo isso aí, ele aguenta a sombra mesmo, né? Então vocês vão olhar aqui, pô, quantos por cento tem aqui, né? 20, 40, 60, 80. Temos 200%, né? Então o que é esse 200%? É digamos assim, o empilhamento, né? O empilhamento que a gente consegue fazer. Então é o aproveitamento do espaço. Então se a gente faz uma monocultura, a gente está trabalhando com um espaço de 100%. Se a gente faz a agrofloresta, a gente transforma o nosso espaço, a gente dobra a nossa capacidade de produção, porque a gente consegue trabalhar com 200% de espaço. Coisa linda, né? A gente consegue trabalhar com 200% de espaço dentro do nosso cultivo. Bom, quando a gente vai criar o nosso consórcio, então, para a gente plantar aqui, qual é o ideal, o perfeito? É a gente pegar a nossa sucessão, que eu não botei aqui os estágios que nós vamos trabalhar. Então vamos aproveitar essa mesma folha. Não vamos gastar mais papel aqui.
Então, dentro da sucessão natural, qual é os tempos de vida que nós vamos trabalhar especificamente aqui nessa área? O primeiro pontapé, né, o primeiro capinzinho, pegando os conceitos do Ernest, né, a gente chama de placenta, que é um nome maravilhoso, né? Que é onde o bebê é formado, né? Então o bebê não está formado, né? Então a placenta da floresta, a placenta da agrofloresta, é esse primeiro tempinho, é os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses da floresta que a gente vai ter no futuro, né? Então essa placenta, quando a gente trabalha, por exemplo, com hortaliça, a gente pode dividir essa placenta em vários momentos, né? Então, por exemplo, lá em casa, e aqui nós vamos procurar fazer a mesma coisa. A gente planta, que é um dos nossos principais produtos assim que a gente comercializa, a rúcula, né? A rúcula e o rabanete. Quanto tempo leva uma rúcula para produzir? 25 dias. Quanto? 45. Até a tua terra tá mais ou menos, a dele tá boa. 25 dias levou a dele. 45 dias, lá em casa leva 30, ó. Depende do processo, é semeado em casa ou é comprado a mudo? Não, semeado. Lá em casa leva aí 25 dias, vou encher a minha bola, mas não, 30 dias lá em casa. Mas é isso aí, é muito rápido, né? Mesmo semeado com muda, aí 15 dias, 20 dias, bem irrigado ou com água à disposição, né? Isso aí nós vamos conversar sobre isso também, né? Temos que ver os insumos, né? Estamos falando de uma rúcula onde foi dada todas as condições sintrópicas para ela expressar o seu melhor desempenho. O seu melhor desempenho é 25 dias. Se a gente conseguiu produzir rúcula em 25 dias, a gente conseguiu ser, pelo menos para a rúcula, conseguimos, usando cobertura de solo, usando consórcio, né? Usando um trabalho agroecológico, agroflorestal, a gente conseguiu expressar ali, fazer a rúcula expressar sua melhor condição, né? 25 dias. Então, a gente tem o primeiro ciclo da placenta, né? O ciclo aí dos 30 dias. Depois, a gente tem o segundo ciclo da placenta, né? Tem a placenta 1, a placenta 2, aí cada lugar, cada, né, sítio, cada trabalho vai adaptando o seu desenho às nomenclaturas, mas só para a gente ter uma base. Depois a gente tem as hortaliças que estão ali em torno dos 60 dias, né? Alface, muitas vezes antes, né? Com 40, 45, mas aí geralmente plantado de muda também, né? Se for de semente, provavelmente vai chegar nos 60, né? A couve, né? Que mais? O nabo, mostarda, né? Então várias outras hortaliças que a gente tem aí, aqui na ilha passamos por a maior parte de consórcios de 60 dias, né, que estão aí cultivados nos canteiros. Depois a gente tem um ciclo de 90 dias, tá? Que é o ciclo ali um pouquinho de hortaliça um pouquinho mais longo, que é o tomate, né? O brócolis, a beterraba, né? Aqui no inverno é 90 dias, no verão às vezes ela vai até para os 60, né? Às vezes o repolho no inverno também é 90 dias, são coisas que o local também a gente vai adaptando, né? Na hora de fazer o desenho. Aqui a gente tem essa questão da sazonalidade do clima, influencia muito no tempo que a planta leva. Então o nosso consórcio no inverno é um, o nosso consórcio no verão é outro, né? Porque o fotoperíodo ele vai influenciar na fotossíntese da planta e no tempo que ela leva para se desenvolver. Então de repente no verão a gente vai trazer a alface para os 40, 45, o repolho, o brócolis para os 60, enfim, né? Isso a gente vai adaptando. Mas temos esse outro ciclo aqui de hortaliça, de 90 dias. E depois, o último que eu chamo de placenta, que já é quase saindo da placenta, mas vamos botar aqui. O de 120, que é o fim da nossa temporada, que a gente chama assim, né? É a última coisa que a gente colhe, aquilo que aqui no nosso clima a gente tem duas
temperado, né? Então a gente tem uma delimitação bem importante. As coisas de inverno e as coisas de verão. Então o que a gente semeia no outono e colhe até o fim do inverno e início da primavera, e o que a gente semeia na primavera e colhe lá, estou falando da placenta, né? E colhe lá no fim do verão e início do outono, que vai completar esses 120 dias aí, aproximadamente, né? Então é o que? É uma batata doce, muitas vezes, que vai levar mais tempo, ou vai ficar mais tempo ali no sistema, né? Uma berinjela, por exemplo, né? No nosso clima aqui, que fica mais tempo, às vezes em 90 vai, mas às vezes não, vai a 120. Que mais aí? No inverno a gente tem lá em casa, importante, nós vamos se alimentar dela. A fava, né? Tem um ciclo longo de inverno, a gente planta lá no início e vem colher na 120 dias de ciclo aí, né? Finaliza então a placenta. A partir daqui, a gente já tem então, digamos que aqui, as secundárias. Então as secundárias são as plantas que vão ficar no sistema depois que essas aqui já produziram. Então elas vão ser plantas que no mínimo elas vão ter 1 ano, porque se elas na primeira estação elas não completaram, elas vão seguir até o fim da outra estação. Então elas vão ter 1 ano de ciclo. Muitas vezes elas são perenes, elas seguem ali. Um exemplo de secundária, a amora, por exemplo, né? Eu demorei para encontrar, já conhecia, né? O pessoal do sítio Talismã produzia amora, né? Então a amora ela é tri importante aqui para nós, porque é difícil da gente encontrar uma planta produtiva que seja temperada também, né? Por quê? Porque lá para cima o pessoal coloca sempre a bananeira, né? A bananeira de Porto Alegre para cima, do litoral norte para cima, ela é secundária. Para nós ela não é secundária, porque ela demora muito mais tempo aqui. Por quê? Porque a gente tem que plantar ela na primavera. Eu trouxe muda de bananeira. A gente tem que plantar ela na primavera e ela vai chegar nos primeiros 6 meses, ela só vai se estabelecer, ela vai estar com no máximo 1 metro e pouco, não vai produzir, e vai pegar o inverno que ela vai só passar ruim, né? Então ela não vai se encaixar aqui, apesar dela ser uma secundária, para nós aqui no nosso clima, em termos de tempo, ela não vai se encaixar legal aí, porque aí ela não vai produzir no inverno, ela vai ficar parada. Na outra primavera, se for muito bom no nosso sistema e o nosso clima permitir, a gente não tiver um inverno tão rigoroso, tiver água, tiver tudo perfeito para ela, até a gente pode ser que no fim daquele segunda temporada, então com 1 ano e meio, a gente consiga tirar a banana, mas aí o cara tá bem, porque lá em casa a gente não... O cara tá bem, né? Três anos. 3 anos. Se não tiver perdido, né? Aí nós vamos ter que ver se o cara botou as espécies de serviço para ajudar a bananeira, ou se a bananeira é uma das espécies de serviço, porque isso é uma coisa importante da gente pensar também, né? Que nós vamos estar plantando plantas que estão adaptadas para expressar a sua melhor condição no clima que a gente tem. A bananeira não é uma delas, né? A gente está forçando a barra para a bananeira. Então, se a gente quer produzir banana, a gente vai ter que quase que fazer tudo para que a banana produza. Vale a pena? Aí a gente vai ter que botar no papel e contar daí, ver se vai valer a pena. Geralmente não vale a pena, né? Vale a pena a gente ter a banana dentro de um quintal. De repente rola uma banana para a gente comer de vez em quando. Lá em casa, a gente tem a banana como uma espécie de serviço. Quando uma touceira está muito linda, porque tudo na volta ajudou ela fica até para a gente produzir uma banana de vez em quando. Mas a gente não tem o clima para banana. Ou você conduz ela de um jeito diferente, não daquele jeito da mãe, filha e avó, né? Deixa touceiras maiores. Exatamente. Isso aí é tri importante para nossa região aqui, eu já percebi lá em casa também, né?
Se a gente for ver os materiais que circulam aí em relação à banana dos climas quentes, eles fazem muito raleio na touceira, né? Mas depois eu acho que a gente conversa mais sobre a banana, quando a gente for plantar, a gente fala mais sobre isso, sobre a bananeira, tá? Porque eu vou falar aqui e eu tava falando da amora. Então a amora foi uma das poucas espécies comercializáveis, comestíveis, frutíferas que eu consegui achar, que se desenvolvem bem no nosso clima lá do Chuí, que vão se desenvolver bem aqui. A videira pode entrar aqui também. Em muitos casos, na segunda temporada, a gente já começa com uma produção de uva. Apesar dela ser uma planta de ciclo longo, né, que ela vai ficar no nosso sistema muito mais tempo que a amora, a gente já pode ali, podando, né, e tendo todo o manejo, né, a gente pode até pensar nela como uma planta para se produzir já no segundo ano, né? Como uma secundária 2 já, ou 1. Mas a amora vai bem aqui, tá? Diego, essa amora que está se referindo é a de... árvore, não é a árvore. Não é a árvore. É a nativa. Tupi. É a nossa nativa aqui da... Espinhenta. Espinhenta, mas aí tem agora as variedades sem espinho, né? Então a gente tinha um problema grave lá em casa, para mim, que era somente as variedades com espinho, que dificulta muito o manejo, a colheita, complica a situação, né? A framboesa, ela é parente, mas ela entra aqui também. Ela tem o mesmo